No vídeo de hoje, nos nossos vídeos diários de programação, nós seguimos com nossa sequência de desafios. O desafio do dia de hoje é criar uma função que retorna um array com a sequência de Fibonacci. Para isso, nós vamos mostrar o que é a sequência de Fibonacci, como criar uma função, como gerar um array, como fazer um loop. Esses vão ser os elementos e depois nós vamos, usando eles, criar a solução do nosso desafio. Qual é a ideia? Todos os nossos vídeos diários têm a lógica de você assistir, repetir e, com isso, todos os dias praticar programação. Nos desafios, em particular, a ideia é você chegar até a parte que nós terminamos toda a explicação, todos os comandos, tudo que nós vamos fazer para resolver o desafio e, idealmente, dar uma pausa no vídeo, tentar resolver o desafio e depois seguir adiante no vídeo vendo a nossa solução. Fazendo isso todos os dias, você estará melhorando muito sua lógica de programação, sua capacidade de ver um problema e pensar num programa que vai solucionar este problema. De todo modo, este é, como todos os nossos vídeos de área de formação, voltado para quem está começando na área. Você não precisa ter nenhum conhecimento, não precisa ter nada instalado no computador, apenas repetir no próprio navegador os mesmos passos que nós vamos mostrando aqui e assim começar mesmo por esse vídeo a praticar programação. Vamos lá, eu estou no navegador, digito about, blank. Ele traz uma página em branco, botão direito, inspecionar, ele vai abrir aqui algo que clicando aqui eu tenho o console do JavaScript. Aqui eu posso escrever o meu programa. Então eu vou usar isso para explicar o que é Fibonacci, mostrar como criar uma função, mostrar como criar um array, mostrar como fazer um loop. E com estes elementos, aí cabe a você criar um array com a sequência de Fibonacci. Mas antes de tudo isso, não se esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho, colocar algum comentário sugerindo novos vídeos de programação que nós possamos fazer e ouvir uma palavra de nossos patrocinadores, que é rápido. Nossos patrocinadores, nosso grande patrocinador, nós mesmos, nós nos patrocinamos, nós fazemos esses vídeos e usamos eles para divulgar os nossos cursos de programação. Cursos desde o básico até avançado, de Java, PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL, criação de jogos, etc. E também um pacote que você vai ver na descrição de 20 cursos introdutórios de programação dessas linguagens e outras por apenas R$60, que você basta clicar ali, preenchendo o formulário o seu e-mail e você automaticamente recebe o curso e aí ficamos aguardando o seu pagamento para concluir e deixar de forma vitalícia o seu acesso. Essa é a palavrinha dos nossos patrocinadores e vamos agora começar. Vamos começar com o array. Eu vou criar um array de Fibonacci com alguns elementos. Let fib é igual a 0,1, 1,1, 2, 3, 5, 8. Ok. Fib é um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Quando eu digito aqui no console, ele já me mostra 7 elementos e aqui estão os elementos. Eu posso acessar qualquer um deles colocando, começando no 0, o 0, o 1, o 2, posso acessar qualquer um deles, posso ler este valor, posso atribuir esse valor, posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu tentar, por exemplo, o fib de 6, eu pego o último desses elementos, que é o 8. Se eu colocar o fib de 7, ele vai dar indefinido, porque eu só vou do 0 ao 6, são 7 elementos. Mas se eu quisesse definir o Fibonacci de 7, eu diria 13. E agora, o meu array tem 8 elementos, inclusive este aqui, inclusive o elemento 7. Se eu quisesse criar mais um elemento, poderia botar fib de 8 é igual a 21. Tá, e por que estes números? Aí entramos no que é o Fibonacci. O primeiro número da sequência de Fibonacci é o 0 e o segundo é o 1. Já o terceiro é a soma dos dois anteriores. 0 mais 1 dá 1. O próximo é a sequência dos dois anteriores. 1 mais 1 é 2. O próximo é o 1 mais 2, que dá 3. O próximo é o 5, porque é o 2 mais 3. O outro é o 8, porque é o 3 mais 5. E o outro é o 13, porque é o 5 mais 8. Então, agora eu vou mostrar o que nós queremos. Nós queremos criar uma função que retorne um array como esse.
eu vou criar uma função agora. Vimos como criar um array, por exemplo, aqui, let fib igual a tal. Vimos o que é a sequência de Fibonacci. E vamos agora ver uma função function f, que recebe um número qualquer. Por exemplo, se eu quisesse retornar um Fibonacci com dois elementos, o 0 e 1, eu poderia só colocar 0,1. Então, quando eu chamo f, aqui não importa o que eu colocar, 10, por exemplo, não importa. Ele sempre me retorna um array de dois elementos, 0 e 1. Se a minha função fosse assim, ele retornaria um array com 3 elementos. Sempre que eu chamo, independente do que eu coloque aqui, ele retorna 0, 1, 1. Mas não é obviamente o que eu quero. Eu quero uma função que retorne um array com todos os elementos até tal. Se eu colocar aqui 3, ele retorna 0, 1 e 1. Se eu colocasse 4, ele retornasse 0, 1, 1 e 2. Se eu colocasse 2 apenas, ele retornasse 0 e 1. Pois bem, mas eu posso retornar não apenas diretamente aqui, que não vai me resolver, né? Eu poderia também criar esse mesmo código aqui da seguinte maneira. Let fib igual a 0,1, por exemplo. Opa, 0,1. Temos os dois elementos. Então, fib de 0 é 0, fib de 1 é 1. E colocar, por exemplo, fib de 2 é igual a 1, por exemplo. Poderia até ter um fib de 3 igual a 2, certo? Ok. Só que aqui eu dei um enter quando não devia. Vamos voltar, usei a tecla para voltar. E returne o que? Returne fib. Fib é um array. É um array que tem 0, 1, 1 e 2. Na posição 0, na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Então, quando eu faço isso, significa que, independente do que eu coloco, ele sempre me retorna um array de 4 elementos. O elemento 0, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. E ele sempre retorna como 0, 1, 1 e 2. Então, aqui eu estou mostrando funções que eu crio que retornam arrays. Mostrei o que é um array, mostrei o que é Fibonacci, mostrei o que é a função. Mas como que eu gero dinamicamente? Bom, agora eu vou mostrar o código que me permite gerar dinamicamente uma sequência de Fibonacci. Olha só. Let fib é igual a 0,1, certo? Vamos dizer que o meu número de Fibonacci seja 5, 6. Então, for let i igual a 2 e menor que n e mais. Que diabos está acontecendo aqui? Fib de i é igual a fib de menos 1 mais fib de menos 2. E agora o que eu vou fazer é tentar mostrar o que é isso que está acontecendo aqui. Primeiro eu vou dar um enter. Ok. Fib 0, 1, 1, 2, 3, 5. Fizemos o código de Fibonacci. Por quê? Porque aqui eu criei o fib com 0 e 1. Eu disse que eu quero um Fibonacci de 6. Então eu começo com um i. Esse código for. O for funciona assim. Eu tenho uma atribuição no início, antes do ponto e vírgula. Então, i igual a 2, i recebe 2. Eu tenho um teste, i menor que n. E ele vai testar esse dele. 2 é menor do que 6. Aí ele vai executar isso aqui. E depois ele vem para o terceiro item. Depois o i vai virar 3. E ele vai testar isso aqui. Depois o i vai virar 4. E ele vai testar. Depois o i vai virar 5. E ele vai testar. Depois o i vai virar 6. E ele vai testar e pela primeira vez ele vai falhar. E quando ele falhar, ele não entra nesse código aqui. Ele encerra, ele segue adiante. Este é o for. E aí tu tem a inicialização e tu testa. E a cada teste, tu executa o bloco e executa aquela parte final, que no caso é o incremento. E testa. Executa, dá o incremento, testa. Executa, dá o incremento, testa. Executa, dá o incremento. Se o teste falhar, ele encerra. Então, e o que eu faço se não falhar? Se o i é menor do que n, por exemplo, o i é 2. Fib de 2 é igual a fib de 1 mais fib de 0. E daí ele vai dar um incremento.
E se esse incremento, que agora virou 3, for menor do que n, ele vai fazer φ de 3 é igual a φ de 2 mais φ de 1. E vai incrementar, e vai incrementar, 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 até que ele chegue no número. E aí ele encerra. Então, este código gera um array na sequência de Fibonacci. Este código retorna um array. E esta aqui é a explicação sobre o Fibonacci. Você está com a faca e o queijo na mão. Você pode agora criar uma função, não que retorne um Fibonacci com 4 elementos, mas que retorne um Fibonacci com n elementos, sendo n o que eu passo para a função. Então agora fica o desafio para você. Você pausa o vídeo e tenta fazer. Você pode primeiro tentar copiar isto aqui que nós fizemos, copiar isto aqui que nós fizemos, e depois você vai criar a sua função de Fibonacci, uma função que vai retornar este array de Fibonacci com o número de elementos que eu passar como parâmetro. E agora, daqui a um instante, eu vou implementar isso. É só usar tudo que nós vimos. Eu vou implementar aqui, então. Já tentou? Se não tentou, pause, tente, volte e vamos olhar. Ok, eu vou vir aqui e vou olhar esse código. Esse código cria o array, define um n como 6 e faz o array ser preenchido até n. Eu não vou criar esse n igual a 6. Só que eu vou fazer, aqui eu estou dando Shift, Enter, aqui eu vou fazer o function Fibonacci de n. Olha só que interessante. Function Fibonacci de n vai criar um fib igual a 0 a 1 para o i igual a 2, i menor que n, i mais mais. Eu estou criando aqui. E aqui eu simplesmente return fib. Então eu chamo a Fibonacci com n. Então eu não estou criando um n aqui dentro, ele está vindo como parâmetro. E eu vou usar ele nesse teste para preencher este array. E eu retorno o array. Fibonacci de 5, Fibonacci de 8, nós tínhamos visto, e Fibonacci de 20. Tá? Aqui, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 89, 144. Está aqui criada a nossa função, que você passa um número, um parâmetro, e ele cria, no caso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Está criada a nossa função. Se gostaram, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho. Não esqueçam de ver também nosso link para nossos 20 cursos. É uma forma de até incentivar o nosso trabalho, mas existem outras. Além de contratar o nosso curso por R$60, que é quase um valor simbólico, você pode prestigiar nosso trabalho curtindo, se inscrevendo, marcando o sininho, divulgando por aí, nos elogiando, mandando um comentário. Que legal, achei show de bola. O que for, tudo isso nos ajuda a divulgar nosso canal, a manter a nossa escola, a crescer os nossos cursos e a cada vez oferecer novos cursos de programação para você. Muito obrigado e até a próxima. E aqui ao final, aqui eu suponho, ou aqui, enfim, em algum lugar dessa tela, uma playlist com todos os nossos vídeos diários de programação. Muito obrigado.